Qual a importância da escolha da área experimental? Legal. É, Bom, a área experimental, gente, é talvez um dos pontos-chave aí dentro de um experimento, pelo menos na minha opinião. E às vezes não é dado assim o devido cuidado na hora da escolha, né, dessa área experimental, principalmente quem trabalha com experimento de campo, né? Aqui nós temos, né, tá aqui na live Francisco, Crébio, que são da Embrapa, então eu acredito que ambos montam experimento de campo ou é, já montaram, montam ainda, né, experimentos. E experimento de campo tem muita coisa, né, no campo que pode influenciar de forma negativa o nosso experimento. Principalmente quem trabalha com grandes experimentos, né, gente? Eu não estou falando daquele experimento que com 100 metros quadrados você monta o experimento inteiro, né? Um 10 por 10 e acabou o experimento. Não, ali a sua área vai ser praticamente homogênea mesmo. Mas quando a gente fala de experimentos grandes, e aí, falar de experimento de 5 hectares, 10 hectares, muito comum em empresas, mas acredito que a Embrapa também faça alguns experimentos maiores. É, Aí nós já estamos falando de um impacto muito grande de efeitos do campo, né? E aí a gente pode citar fertilidade do solo, tem um impacto muito grande, porque quando você fala numa área maior, essa fertilidade provavelmente vai mudar ao longo da sua área experimental, né? Relevo é outra questão muito importante. É claro que aí depende muito da região do Brasil, né? Se a gente pegar uma região centro-oeste que é tudo plano, você não tem que preocupar com relevo. A minha região aqui, né, hoje eu estou morando em Ipatinga, Minas Gerais. Pegando essa região aqui, que é a zona da Mata Mineira, indo para o Espírito Santo, aqui é morro puro. Então, é, o relevo impacta muito fortemente no experimento. É claro que eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Quem quiser assistir mais sobre isso, tem uma aula minha lá no YouTube, onde eu explico como escolher, né, a área experimental de experimentos de campo. E nessa área eu vou bem no detalhe aí de cada uma dessas etapas, né? A questão da fertilidade, a questão do relevo, a questão da irrigação é muito importante, gente. Às vezes é um ponto que é negligenciado. Porque a irrigação ela é meio problemática, né? Vamos dizer assim. O que acontece? Quando você tem um aspersor ou um pivô central, ele roda em círculo, né? Então você vai ter outro do lado rodando em círculo, outro do lado rodando em círculo e assim por diante. Quando você roda, né, todos eles rodam em círculo, você pode ter pontos cegos dentro da sua área. Ou seja, pontos dentro do seu experimento que não bate água, que não tem irrigação. Você não pode avaliar aqueles pontos, porque aquilo ali provavelmente vai ter uma produtividade muito mais baixa, né? Vai ter muito mais problema, né? A água, né, na maioria das vezes, ajuda muito as plantas. Então, se você não ficar, não tomar esse cuidado com a irrigação, pode ser que você tenha problemas aí dentro do seu experimento, né? Um erro experimental muito grande. E além disso, tem a outra questão. Quando ele roda em círculo, para não ter esse ponto cego, o outro vai ter que rodar em círculo, fazendo uma interseção entre os dois. Então vai ter uma parte do experimento que vai ser molhada duas vezes, enquanto a outra parte vai ser molhada uma única vez só. Esse é outro grande problema, porque quer dizer, aquela parte que receber mais água, das duas, uma. Ou ela vai ter um desenvolvimento melhor, porque aquela quantidade de água está impactando positivamente, ou ela vai ter um desenvolvimento pior, porque você está jogando muita água naquela planta e, consequentemente, ela vai ter alguns problemas, às vezes até doenças fúngicas, essas coisas. Então, a irrigação é um ponto muito complicado, né? Assim, é,
O ideal é, por exemplo, se a gente conseguisse fazer o experimento dentro de um único pivô, por exemplo, ou dependendo da cultura, que a irrigação fosse feita de forma de gotejamento, que aí você tem realmente a quantidade ideal de água, né? É claro que a gente sabe que às vezes não é possível corrigir todos esses problemas, essas questões, claro, isso faz parte, né? Mas são pontos que a gente deve considerar. E isso eu estou falando do experimento de campo. Cada vegetação em laboratório, pessoal, a gente também tem que tomar bastante cuidado. Às vezes, o pesquisador acha, né, que por trabalhar em cada vegetação ou por trabalhar em laboratório, ele está isento de qualquer ponto que vai trazer algum impacto ali dentro do experimento, porque a gente parte do pressuposto, né, que dentro de laboratórios é tudo homogêneo e cada vegetação também. Mas muitas das vezes isso não ocorre. Se a gente pegar aquelas vegetações mais antigas, às vezes tem um vidro quebrado que vai influenciar nos resultados. Às vezes tem uma sombra, tem gente que põe uma árvore na frente da cada vegetação. Aí parte da cada vegetação bate sombra, parte não bate sombra, e você tem toda aquela complicação, né? Uma parte do experimento bate sombra, a outra parte não. Sombra de prédio, às vezes, né? Isso dentro de universidade, às vezes, acontece. Tem uma casa de vegetação e do lado constrói um prédio. Aí, parte da casa de vegetação tem sombra e a outra parte não. Mais um efeito ali que vai tudo para o seu erro experimental, né? Então, tudo coisas que tem que tomar muito cuidado na hora de escolher a sua área experimental. E laboratório, talvez o impacto é um pouco menor, né? Mas tomar muito cuidado em laboratório com a parte de contaminação, né? Principalmente que em laboratório normalmente é tudo compartilhado. Às vezes você é uma pessoa super cuidadosa, mas às vezes o seu colega de laboratório não é tão cuidadoso assim, acaba contaminando algumas coisas, algumas parcelas do seu experimento. Isso tem muito detalhe, tá, gente, que a gente tem que tomar cuidado. Aqui eu não vou me alongar muito nessa pergunta, que a gente tem várias outras, mas só para vocês terem uma ideia. Mas quem quiser ter uma ideia melhor, é interessante assistir as aulas lá no YouTube, que tem aulas lá que eu falo disso, para experimento de campo, caso de vegetação e laboratório, de forma separada.